Vai virando. Vai virando. Bom, boa tarde. Bom, meu nome é Beatriz, eu sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental. Ela é professora da alfabetização das crianças. Já sou professora há bastante tempo, 19 anos de magistério. Conheço todas as músicas porque eu comecei no Conselho da Juventude. Então, na verdade, o alicerce que eu tenho, eu aprendi na militância da pastoral. Bem, hoje eu estou no Sindicato dos Professores, dos Educadores da Rede Estadual aqui de Minas, que é o Sindiúd, e também estou na CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores aqui do Estado. Então eu venho desse lugar hoje, e é por essa militância, eu acredito, que eu fui convidada a compor a delegação brasileira, que foi ao Vaticano, que foi ao encontro com o Papa Francisco. Eu queria começar dizendo para vocês que, depois desse encontro, eu acho que o Papa Francisco é o que nós pensamos, é o que nós cremos de um profeta, daquele que anuncia e daquele que denuncia. E os profetas, a palavra ali muito clara, os profetas não são cortejados, os profetas não são aplaudidos, os profetas são apedrejados, os profetas são linchados, os profetas são atacados. E o que eu acho que é muito importante é que a gente consiga pensar, não que hoje necessariamente, mas que a gente consiga pensar mecanismos de estar discutindo e de estar fortalecendo essa nova visão que um Papa tem das nossas lutas sociais. Em outubro do ano passado, o que é o profeta? É aquele que anuncia, mas aquele que denuncia. E este Papa tem denunciado muito dos problemas que nós vivemos, nós aqui no Brasil e em outras regiões do mundo. Tem denunciado como eu não me lembro de ter visto antes. E tem acolhido aqueles excluídos, como eu também não me lembro de ter visto antes. Esse encontro mundial dos movimentos sociais aconteceu em outubro do ano passado. Foram cerca de 100 lideranças do mundo todo, além de bispos, se eu não me engano, 30 bispos também espalhados pelo mundo todo. E nós nos constituímos então em 120 pessoas, que nos reunimos durante 3 dias, lá nos Salesianos, na periferia de Roma. O objetivo, nós fizemos aquele método Ver, Julgar e Agir, que nós conhecemos. Então, no primeiro dia, a gente pensou qual era a nossa realidade, à luz dos excluídos, à luz daqueles com pouca ou nenhuma organização. No segundo dia, foi no Vaticano, com o Papa Francisco. E no terceiro dia, nós elaboramos uma carta, uma série de compromissos, documentos relacionados a esse encontro. A ideia desse encontro, que surgiu bem antes de outubro de 2014, foi exatamente levar ao Vaticano as vozes que não chegam lá. Essa iniciativa foi do Papa, que, procurando um movimento social, começou entre Brasil e Argentina. O Papa, vem da Argentina. Então começou a pensar um encontro que pudesse levar essas vozes e que o Vaticano recebesse esse tipo de gente, sem teto, sem casa, catadores de papel, pessoas comuns que lutam contra o sistema em todos os continentes. Então essa foi a ideia do encontro. Então foi um encontro proposto pelo Vaticano para se iniciar um diálogo com o Vaticano daqueles que não se tinha espaço de diálogo. Eu acho que essa é a grande riqueza. O encontro, ele não é um evento por si. Não foi um evento como lá encontramos, conhecemos Roma, atravessamos o oceano. Não. O encontro, eu acho que é o início de uma coisa muito importante, que é esse permanente diálogo com as lutas sociais, com as pautas sociais e, principalmente, que o Vaticano recebesse essas pautas sociais.
eu pesquisei um pouco e na história do Vaticano nunca se fez isso antes. Nunca se convidou pessoas comuns que pudessem ir lá dizer dos seus problemas e das suas dificuldades e das suas angústias. E o Papa também nunca dialogou diretamente com esse perfil de pessoas, que é o que eu estou descrevendo para vocês. O dia que foi com o Papa, então, ele esteve conosco por mais de 2 horas, falou, dialogou conosco, e quando ele conversou, ele sabia dos nossos problemas e dialogou à luz das 3 questões que foi o que era o tema do encontro, que era o teto, terra e trabalho. Foi desse encontro que surgiu a frase, que tem um cartazinho. A gente não conseguiu achar. Foi dessa fala dele que surgiu a frase: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem dinheiro. Esta frase, vinda do Vaticano, para mim, ela é revolucionária, porque ela afirma lutas e afirma direitos que na fala do Papa são direitos sagrados. Então lá tinha muito movimento de ocupação, que a gente fala aqui no Brasil de ocupações urbanas, são movimentos relacionados à questão da moradia. Tinha toda a articulação do movimento sem terra, a via campesina articulada, né, internacionalmente, e tinha também trabalhadores das mais diferentes situações e de fragilidade. Por ter feito este encontro, o Papa foi muito criticado. Lá mesmo, durante o encontro, já no dia seguinte, a repercussão na grande imprensa era de que o Papa é comunista, como se comunista fosse um palavrão, né? Mas para muita gente ainda é, né? Mas na ideia de dizer que o Papa era algo que não era condizente com a Igreja. Quando, na verdade, acho que o Papa está nos aproximando do que é a origem da Igreja e do que é o que Jesus Cristo veio fazer na Terra. Teve uma época em que a Igreja ficou um pouco distante das lutas do seu povo. A Igreja como um todo, né, na sua estrutura. Então, acho que o que eu poderia dizer do encontro, em linhas gerais, é que o encontro foi o início de um diálogo do Papa conosco, movimentos sociais. Já se está organizando um encontro latino-americano dos movimentos sociais, que vai acontecer em julho, na Bolívia. Julho próximo agora? Julho próximo agora. E para o ano que vem, a gente já pensa em articular, Deus queira que seja em Belo Horizonte, um encontro brasileiro dos movimentos sociais. Um encontro que seria só nosso, mas o encontro latino-americano tem a participação do Vaticano. Porque acho que a grande tarefa nossa é essa, para além de dizer para vocês que foi um encontro histórico, foi um encontro do Vaticano com as nossas pautas, com as nossas lutas, ver um Papa falando dos nossos problemas, identificando que as nossas lutas são lutas importantes. Para além de dizer tudo isso, acho que aqui nós poderíamos ir nos articulando de modo que a gente possa reproduzir a própria fala do Papa, porque acho que a gente ainda não fez isso organizadamente, porque a leitura da fala dele é muito boa. É bom você ler quando você vê que alguém está falando da sua luta, e a gente poderia ir se articulando e avaliando e se inserindo nessas 2 pautas, do encontro latino-americano e também do encontro dos movimentos sociais, o encontro brasileiro dos movimentos sociais. E como que nós podemos, que eu acho que é importante, ter pontos de defesa deste Papa. Porque a gente critica aqueles que são contra as nossas pautas. Mas quando alguém se encontra com a nossa pauta, é importante que a gente diga isso também.
Porque para dizer contra o Papa, acho que vocês já perceberam que tem muita gente. Tem muita gente que está muito incomodada com esse perfil de reconhecer os excluídos, de questionar o sistema capitalista e de trazer denúncias que a gente não via comumente sendo feitas pelo Vaticano para o mundo. Era o contrário, era a gente tentando dizer para o mundo os nossos problemas. Então, eu acho que no sentido de socializar o encontro seria um pouco isso. Esse cartaz do Papa se tornou um lema para a gente, porque trabalha com todos nós excluídos em todas as esferas, seja do mundo do trabalho, seja da moradia, seja da terra. E as demais exclusões se originam destas, né? O que nós sofremos se originam dessas exclusões. E no Brasil, no momento que a gente está enfrentando exatamente uma pauta, que é a da negação de direitos dos trabalhadores, de restrição de direitos, essa pauta que o Papa nos traz se torna mais importante. Se nós lembrarmos que só aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte, eram 12 mil, continuam as 12 mil? É porque exatamente a pergunta era essa, que eu acho que aumentou. São 12 mil ocupações urbanas. Se nós lembrarmos do número de acampamentos e de assentamentos que nós temos não só no estado, mas aí no país inteiro, são pautas extremamente atuais que nós precisamos fazer que as nossas organizações possam pautá-las e possam discuti-las. Acho que era isso, um pouco de trazer. Beatriz Cerqueira, presidente da CUT e do Sindiúti, fazendo o repasse no 6º encontro dos movimentos sociais em Belo Horizonte sobre o encontro do Papa, o encontro mundial do Papa com os movimentos sociais. Belo Horizonte, 2 de maio de 2015. Como nós enxergamos os problemas. E ele recebeu essa síntese daquelas lideranças que hoje são ameaçadas de morte, perseguidas nos seus países, de modo a fortalecer a luta dessas pessoas. E muito significativo também, na época, que o Papa recebeu também o Evo Morales como militante social, embora ele também seja presidente da Bolívia, mas lá na Bolívia o Evo enfrenta uma forte oposição ao seu projeto popular, que é muito organizada de setores conservadores da igreja. Então a ida do Evo também teve o significado de fortalecimento de um projeto alternativo de Estado muito importante. Então acho que agora é seguir lutando, e agora é a gente colocando essas pautas nas nossas organizações e no nosso dia a dia. E pensar todo esse movimento aqui para a América Latina e para o nosso país. E foi lindo ver o Papa. Não sei se vocês querem saber sobre isso também. Foi lindo o Papa. Eu não sei se vocês se interessam por saber isso também, mas o Papa é tudo que dizem que ele é. De humildade, de simpatia, da palavra franca. Ele é exatamente isso. Né? Então, ele não só foi lá, fez uma palestra, mas ele esteve com os mais de 100, apertou a mão um por um, conversou minimamente com um por um, recebeu as nossas ofertas, que todos levamos, né? Ofertas de símbolos, aquilo que simbolizava as nossas lutas. Então hoje lá no Vaticano tem um bonezinho da CUT lá.